Olá, queridos ouvintes, a graça e a paz do Senhor, espero que todos estejam bem e convido atentos para mais um episódio do Podcast, um programa idealizado pela UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. Hoje nós estaremos dando início ao episódio 70 do programa e continuaremos estudando o livro do Evangelho segundo Marcos. Meu nome é Maria Eduarda e temos como convidado da semana o presbítero e também meu pai, Aguinaldo. Seja bem-vindo, pai. Olá, Maria Eduarda. Obrigado mais uma vez à mocidade pelo convite. E é sempre bom estarmos aqui para podermos falar um pouco da palavra de Deus. E é assim que a gente vai seguindo nesse mais um podcast. O texto base da semana se encontra em Marcos 12, dos versículos 35 ao 37, e tem como título O Cristo, Filho de Davi. E diz o seguinte: Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Então, Maria Eduarda e amigos, ouvintes, irmãos, esse é um tema muito bom. Cristo, filho de Davi. E muito se fala, né? Essa questão que Cristo veio da descendência de Davi, e muito se fala sobre isso. Mas vamos tentar, em poucas palavras, a gente conseguir deixar mais claro toda essa situação. A compilação, no final do primeiro Testamento, no período do pós-exílio, o poder do sacerdote daquela época, ele faz convergir a história da salvação para Davi, ou seja, faz levar um pouco da salvação para Davi e para o templo de Jerusalém. Nessa perspectiva, surge a tradição messiânica. E aproveitando isso, esta expectativa, Jesus vai ao templo e começa a ensinar. E faz a seguinte pergunta: Como os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi? Veja que o próprio Cristo indaga os sacerdotes daquela época. A compilação que eles falam aqui era a junção de estudos, de livros, de várias questões que eles faziam para tentar convergir toda a salvação para Davi, porque eles tinham que Cristo é da linhagem de Davi, então Davi era para ele que ia toda a salvação. Jesus apontou essa questão e ele mesmo apresenta como se fosse sem resposta. Ele responde citando a palavra do rei Davi. Veja que o próprio rei Davi, no texto, no verso 36, ele mesmo responde, ele fala assim: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Verso 36. Veja no início a palavra que Davi usa: O Senhor disse ao meu Senhor. Então, Davi automaticamente se cita que o próprio Cristo é o Senhor dele, que é como se fosse o pai falando ao filho. Então Davi já entende aí que o próprio Deus, o próprio Cristo, era o Senhor dele. As palavras citadas também estão no Salmo 110:1. E se falando de expectativa do Senhor, que vem Davi chamar o Senhor a Cristo, o ungido, o Senhor dele. Portanto, Davi está falando que o Senhor que ele se refere é o próprio Cristo. Então não há dúvidas nisso. Óbvio que a gente sabe que o próprio Cristo ele veio de toda a linhagem, de toda a descendência de Davi. Mas o Senhor Cristo era muito maior do que isso. Com esta pergunta, o próprio Jesus leva os mestres da lei ao impasse. O Messias, o Cristo, o Salvador, não podia ser meramente o filho de Davi. Se o próprio Davi o chamou de Senhor, o verdadeiro Cristo, o Messias, devia ser mais do que somente o descendente de Davi. Então, o Cristo não podia ser apenas um descendente de Davi, somente o descendente de Davi, era algo muito mais que isso. E o próprio Davi, ele reconheceu isso, que Cristo era o Messias, era aquele que vinha fazer muito mais do que o próprio Davi fez. Lá no livro de Hebreus, segundo a descendência de Davi, representava duas linhas. Era uma pessoa só, o filho de Davi e o sacerdote. Então Cristo era o filho de Davi e o sacerdote. Sacerdote, meu irmão, meus queridos amados, é o pregador do evangelho, é o ministro religioso. Isso quer dizer o sacerdote. É aquele que prega a palavra, que tem autoridade para tudo isso. O escritor de Hebreus começa o seu esboço com as palavras: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Lá em Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3, faz essa revelação através dos apóstolos. Se falava antigamente através dos profetas. Era quem levava a palavra de Deus, levava. Só que depois de um tempo, o próprio texto fala que daí em diante, após um tempo,
o próprio Deus faria através do seu próprio Filho, que é Cristo. Então o que a gente tem observado, meus irmãos, meus queridos, é que o próprio Cristo jamais poderia vir a ser um mero humano. Davi, se não fosse o agir de Deus na vida de Davi era um simples humano. Davi não seria um herói como foi, Davi não seria um excelente guerreiro. Davi seria um comum como qualquer outro. O que fez Davi, tudo isso que ele foi, que ele é, foi Deus, manifestando o seu poder sobre ele, a graça de Deus sobre ele. Então a gente observa plenamente que o Cristo não poderia ser um mero humano, apesar de Cristo ser homem e ser espírito, ser dois em um só. E ver esse mundo, não pecou, todas essas questões que a gente já sabe. Mas o texto deixa bem claro, e o próprio Davi deixa bem claro, que o Senhor falou através do seu Senhor. Como Hebreus falou, que a partir do momento que Cristo falaria através do seu Filho, quando Davi fala que o Senhor falar através do meu Senhor, ele quer dizer que o Senhor falou através de Cristo, que viria para governar esse mundo. Os mestres da lei não aceitavam ouvir Jesus sendo chamado de filho de Davi, pois a expressão designava Cristo, o ungido do Senhor. Apesar de Jesus não lhe haver demonstrado que o filho de Davi também era o Senhor de Davi, eles não souberam contestá-lo, porque na verdade Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, meus amados irmãos, naquela época, era o filho de Deus, era o homem que tinha autoridade para falar de Deus. Então, quando se fala assim, através da ordem de Melquisedeque, então era uma coisa, tinha uma total autoridade para falar disso. Por isso que a gente vê no texto que os sacerdotes daquela época, eles compilavam, eles estudavam, eles buscavam para entender por que se dizia, se Cristo vinha da linhagem de Davi, mas o próprio Cristo era o Salvador e é o Salvador. Então a gente tem que entender, meus irmãos, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi foi um grande homem guerreiro, foi um grande rei, mas jamais poderemos tirar de Cristo a salvação. Jamais podemos tirar de Cristo. Cristo foi quem veio, morreu por nós para nos dar a salvação. Então é isso que entender. E o próprio Davi fala aqui na palavra. O próprio verso 36 fala nisso. Quando Davi se refere do seu Senhor, falando ao seu Senhor. Então isso mostra perfeitamente que Davi era um homem comum. E Cristo nunca foi comum. Por mais que ele veio ao mundo, em carne, viveu entre nós, mas não era comum. E o próprio Davi fala nisso. Para podermos já chegarmos ao final desse nosso podcast, o que nós podemos aplicar com isso? Os mestres da lei perturbavam as pessoas com ensinamentos enganadores. Porém, com muita simplicidade, Jesus ensinava o tempo e as coisas que lhe eram reveladas pelo Pai e orientava ao povo para distinguir as coisas dos altos das coisas da terra. Veja que Cristo, como ensinou naquele tempo, ele queria que o povo entendesse o que é da terra e o que é de Deus. O que é de Davi e o que é que Cristo pode fazer. Davi não seria nada se não fosse o próprio Deus. Hoje também a gente vive na humanidade e se confunde com as aparências, com o que é superficial, tirando as conclusões precipitadas do que é de Deus. Hoje vivemos desse mesmo jeito. Hoje as pessoas misturam ainda o que é de Deus, que é aquilo que ele deve exaltar e glorificar, o que é do mundo. O Espírito Santo esclarece tudo de acordo com a palavra, pois a Bíblia nos dá toda essa autoridade. E o mesmo Espírito que Deus deixou assim que Cristo subiu, deixou o Espírito Consolador para que a gente pudesse viver e o Espírito fosse Consolador de nós. A nós também nos é dada a chance de se discernir por meio do Espírito Santo o que é de Deus e o que é dos homens. Não podemos ficar como os mestres da lei, limitados às nossas próprias conjecturas e guiados pela nossa humanidade restrita, querem tirar prova real das coisas espirituais. Somos chamados a confiar na luz do Espírito Santo que nos esclarece e educa. Então, meus irmãos, só para a gente concluir, o que nos chama a atenção é que nós não podemos ficar igual ao sacerdote daquela época, querendo que as coisas terrenas entrassem na cabeça do povo e aquilo ali fizesse com que Davi fosse automaticamente o Salvador. Hoje vivemos nesse mesmo mundo, nós não podemos deixar as coisas do mundo, do dia a dia, tirar da gente o entendimento que Cristo veio para nos salvar e que aí nós devemos render todo louvor e adoração. Possamos entender que não há outro Salvador. Não existiu, jamais existirá outro Salvador a não ser Cristo, porque ele pagou um preço muito caro por nós. E aquele em que os sacerdotes queriam atribuir a salvação, que era Davi, o próprio Davi reconheceu, e no texto fala
que ele não era salvador de nada, que o Senhor tinha falado, o próprio Senhor dele, que era Cristo. Então, meus irmãos, essa é o podcast de hoje, que possamos entender e que nós possamos, a cada dia, termos a certeza nos nossos corações que só existe um Salvador, que é Cristo Jesus, aquele que veio ao mundo, se fez carne, viveu entre nós, mas não se corrompeu e nem pecou, por mais humano que se tornasse também, pois ele é Espírito o tempo todo. E que nós entendamos a cada dia que a Ele é unicamente dada a salvação em Cristo. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe. Amém. Que Deus assim aplique sua palavra em nossos corações. Novamente eu agradeço ao presbítero pela disponibilidade e por mais uma vez estar aqui conosco nesse projeto que tem gerado tantos frutos. Também queria agradecer a cada ouvinte que mais uma semana está aqui conosco. Muito obrigado por sua presença. Se é a primeira vez que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Como falei no início, esse é um projeto da UMP, da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. E nós estamos estudando o livro do Evangelho segundo Marcos. E já estamos no episódio 70 do programa. No canal da nossa igreja, nós temos uma playlist com todos os episódios anteriores aos 70, onde apresentam também os capítulos anteriores de Marcos, já que estamos no capítulo 12. Então, se você não está acompanhando, é a primeira vez que você está assistindo, nós convidamos você a conhecer mais da Palavra de Deus e a conhecer mais desse projeto. Se você não é da nossa igreja e também deseja conhecer mais da nossa igreja, através do nosso canal, onde nós transmitimos o podcast e também transmitimos os cultos ao vivo, que acontece no domingo pela manhã às 9 horas, domingo à noite às 6 horas e às terças-feiras às 7 horas. Então, nesses horários nós passamos aqui os nossos cultos ao vivo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Estarei orando para nós finalizarmos o podcast da semana. Oremos. Santo e Eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui, Pai, te agradecemos por esse projeto, Senhor, por cada vida que está aqui conosco hoje, Senhor. Que nós possamos não apenas, Pai, ser ouvintes da sua palavra, mas praticantes. Nos dê sabedoria, Pai, nos dê discernimento, para que nós possamos, a cada dia que passa, ser mais parecidos contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para agir conforme a tua palavra diz. Ensina-nos, Senhor, a ser mais parecidos contigo, Senhor, e estar mais próximos de ti. Obrigada pela tua graça, pela tua proteção. Obrigada porque mesmo sem merecer, o Senhor nos ama. Essa oração que te fazemos, Senhor. Continua abençoando cada um e dando uma semana de paz para cada pessoa aqui presente hoje. Essa oração que te faço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. É isso, pessoal. Que Deus continue abençoando a todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Cantem, o nosso rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade, graça, vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus, que foi morto, mas agora vivo está, e naquele toda